Oi, gente, boa tarde. Que bom ter você aqui com a gente no Planeta Campo. Eu sou o Márcio Zariel e dá só uma olhada no que vai ter hoje no programa. A região de Balsas, no Maranhão, mostra que é possível unir produtividade e responsabilidade. Referência nacional na produção de soja com a certificação RTRS, o município tem se consolidado como um polo de inovação e sustentabilidade no agro brasileiro. E neste mês, Balsas é também palco de um dos maiores eventos do setor no Mato Piba, o AgroBalsas. Já já vamos trazer todos os detalhes para você. E no quadro Gestão Eficiente, vamos entender quais são as 3 áreas de excelência da pecuária moderna. O especialista Rodrigo Genari explica pra gente e mostra como melhorar o desempenho da porteira para dentro. E ainda direto de Manaus, vamos conhecer um cultivo que está ganhando espaço no norte do país, os microverdes. Produtoras investem no cultivo de hortaliças em miniatura, plantas com alto valor nutricional e cultivo sustentável. É informação, inspiração e boas práticas. Fique com a gente, o Planeta Campo só está começando. A região de Balsas, no Maranhão, tem se consolidado como um polo de inovação e sustentabilidade no agronegócio, se destacando na produção de soja sustentável certificada pela RTRS. E este mês a cidade cedia o AgroBalsas, um dos maiores eventos agropecuários do Nordeste brasileiro. Em um ano de COP30 no Brasil, é mais uma oportunidade para debater o futuro do agro. O Maranhão é bonito por natureza e é daqui que surge uma importante iniciativa para a sustentabilidade do agronegócio. A cada safra, produtores rurais de Balsas, a cerca de 800 quilômetros da capital São Luís, estão apostando em uma soja produzida de forma mais responsável. Eles encontraram na certificação RTRS uma maneira de valorizar os grãos e alcançar mercados que pagam mais por uma produção alinhada aos princípios de ESG. Tudo isso com o apoio da FAPSEM, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado. A certificação ela veio dar um novo modelo, uma nova visão de administrar uma propriedade rural. É uma adesão voluntária, onde é o produtor rural que nos procura, é um selo mais que uma ISO internacional e nós estamos também reconhecidos pelo mercado europeu e o mercado chinês. O grande volume de soja produzida nos estados e soja certificada está no Maranhão e no Piauí, e isso nos orgulha porque é um trabalho da FAPSEM, e nós estamos ainda com a procura de mais ainda outros produtores que nós precisamos capacitar mais técnicos para atender a essa demanda. É um novo modelo interessante, muito procurado atualmente. As fazendas certificadas RTRS adotam uma série de práticas sustentáveis que contribuem para a preservação ambiental e a produtividade responsável. Entre os principais destaques estão a rotação de culturas, plantio direto, uso de bioinsumos e a integração lavoura-pecuária, ILP. A certificação, ela contempla o desmate zero, ou seja, aquela propriedade que já tem todo o seu planejamento na questão ambiental e na questão de campos de produção. Daí, então, depois vem como que ela faz esse trabalho com os seus colaboradores, né? Então, é um nível um pouco maior que a própria legislação trabalhista. Tem também as práticas que são aplicadas a campo, onde é observado muitos itens, muitos princípios, muitos critérios anotados, a questão da agricultura regenerativa. E o que movimenta a economia local também fortalece essa mudança. Todo ano, em maio, Balsas cedia o AgroBalsas, um dos maiores eventos agropecuários do norte e nordeste do Brasil. Agora, em 2025, o evento chega à sua 21ª edição,
mostrando como a região se destaca no cenário do agronegócio sustentável. Há 20 anos atrás, nós coordenamos o projeto da introdução da soja na linha do Equador. Regiões de baixas altitudes, altas temperaturas, um desafio muito grande, porque nós tínhamos as cultivares certas, produtivas para conseguir, para que continuassem o cultivo da soja, gerando empregos, gerando renda. Nós estamos falando em estados com menores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Então, nós precisávamos cursos, treinamentos adaptados a essa nova implementação dessa tecnologia, onde o AgroBalsas ajudou muito a despertar a rotação de cultivos. Hoje nós temos propriedades rurais que nos enchem de orgulho pelos prêmios merecidos que recebem, pelos trabalhos científicos com carbono estocado, enfim, pelo profissionalismo do homem do campo que fez daquela região uma valorização territorial. O AgroBalsas deste ano vem com o tema Construindo Pontes e será realizado no campo experimental da Fundação de Apoio à Pesquisa, localizado no Corredor Norte de Exportação. Essa região integra o Mato Piba, território que abrange áreas de cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma das principais fronteiras agrícolas do Norte e Nordeste, se destacando na produção de grãos como soja, milho e algodão. Quando tivemos essa ideia, nós até nos inspiramos no quadro da Capela Sistina de Michelangelo, onde o dedo de Deus toca o homem para a missão dele aqui na Terra. E, na verdade, todos nós somos construtores de pontes, né? Quando nós nos relacionamos, quando nós entendemos as grandes diferenças sociais que ainda persistem em nosso Brasil, quando nós entendemos a necessidade do equilíbrio de preservação do meio ambiente com a produção para garantir a nossa própria segurança alimentar. Você sabia que regularizar a documentação da terra é um dos primeiros passos para cuidar do meio ambiente na propriedade rural? A regularização fundiária e a regularização ambiental caminham juntas. Sem o registro legal da terra, muitas vezes o produtor não consegue fazer o CAR, nem ter acesso a programas de recuperação ambiental ou linhas de crédito. E para explicar melhor essa relação e os desafios envolvidos nesse processo, eu bati um papo com o João Carlos Queiroz Cardoso, analista de sustentabilidade dos Escritórios Verdes em Porto Velho, Rondônia. Confira comigo. Esse equilíbrio exige soluções integradas. A regulação fundiária em área de preservação permanente deve seguir critérios socioambientais, priorizando a ocupação de áreas consolidadas anterior a 2008, conforme o Código Florestal. O direito à moradia não pode se sobrepor totalmente à proteção ambiental, mas as políticas ambientais também devem reconhecer a realidade, né, de assentamentos urbanos e rurais. Alguns assentamentos, né, são bem antigos, né, de 1900 e pouquinho. Então, a legislação fala que essas áreas são consolidadas, né? São áreas que já foram ocupadas anterior a 2008, conforme o marco temporal que impõe a nossa legislação atual, né? Então, essas áreas devem ser prioridades na hora de fazer a questão da regularização fundiária. Na Amazônia, né, a titulação de terras pode conter o desmatamento, ao definir claramente o responsável legal pelo uso da terra. Quando associado ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regulação Ambiental PRA, a regulação fundiária permite o monitoramento, fiscalização e adesão de práticas sustentáveis. Contudo, se feito sem critério, pode estimular a grilagem de terra e o avanço do desmatamento. A questão da titulação de áreas aqui no bioma amazônico é muito importante, porque às vezes acabam distribuindo propriedades, né, não certificadas, e essas propriedades não têm um dono definido. E às vezes, por não ter um dono definido, ela acaba tendo mais propensão à grilagem, né, porque tem um possível dono
e esse possível dono sai distribuindo para outras pessoas e vai em busca de nova titulação de propriedade. E aí isso afeta bastante, e aí agrava mais desmatamento, grilagem de terra e assim vai. Há risco real, né, de legalizar a ilegalidade, né? Principalmente quando a titulação ocorre sem exigência de regularização ambiental. A forma de legitimar, né, os riscos que ocorrem na propriedade é na hora do cadastro ambiental rural, o CAR, né? Todo imóvel rural ele precisa ter um cadastro do CAR. O CAR ele vai falar o que tem na propriedade dele, né? O CAR ele é declaratório, vai declarar o que tem na área dele. A questão fundiária é a questão mais documental. Ela vai falar de quem é o dono da propriedade. Então, o fundiário, ele declara o dono, e o ambiental, ele declara qual o tipo, o que ele tem na propriedade dele. Se é um tipo de passivo ambiental, qual era o tipo de, tanto de área que ele tinha de floresta de pé, e assim sucessivamente, né? Ele vai declarar o que tem na área dele. E se ele não declarar isso, se isso não for vinculado às políticas de fundiária, isso pode enfraquecer, né, a regularização ambiental. A sobreposição pode gerar conflito, né, de competência e gerar inseguranças jurídicas, né? Em comunidades tradicionais, como quilombolas e ribeirinhos, a titulação coletiva deve respeitar o modo de uso tradicional dos recursos naturais. Muitas vezes a legislação ambiental ignora esse contexto e impõe restrições incompatíveis com a forma de ocupação da área. Esse diálogo das políticas públicas deve seguir de forma a não afetar, né, o meio ambiente. A falta de integração entre os sistemas fundiários como o SIGEF e o sistema ambiental como o SICAR dificulta a checagem de dados, a validação de cadastro e o avanço dos PRAs, né? Muitos imóveis no CAR não têm comprovação fundiária, o que impede a responsabilização ambiental. Eu vejo bastante engajamento, né, nos nossos trabalhos. A gente consegue ver um crescimento exponencial desde lá de 2000, mais precisamente 2023 para cá. Esse aumento, né, essa procura para regularizar áreas ambientalmente vem crescendo mais e mais. Vem se afunilando cada vez mais a questão ambiental aqui na região. Então, já vem a questão dos frigoríficos, questões de banco. Então, o próprio pecuarista ele já vem tentando se antecipar a esses problemas, né? Às vezes o pecuarista não tem um problema, mas ele quer saber se é possível ter um problema futuro. Então, a gente consegue ver que a ação dos escritórios verdes vem ajudando o pecuarista, né? Vem apoiando ele nesse conhecimento, nessa busca de melhoria, né? E nessa reinserção comercial que a gente tanto fala, que é o foco principal. Vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver no quadro Gestão Eficiente o especialista Rodrigo Genari explica quais são as 3 áreas de excelência de uma fazenda. É já já, continue com a gente. Estamos de volta e chegou a hora de falar de eficiência na pecuária. Você sabe quais são as 3 áreas de excelência de uma fazenda? Quem explica pra gente é o especialista Rodrigo Genari, consultor do programa Fazenda Nota 10. Vamos ver. Bom, as 3 áreas que uma fazenda de pecuária de corte precisa ter com excelência são gente, gestão e produção. Começando com gente. A gente sabe que hoje, né, a gente não consegue fazer nada sozinho e para uma fazenda não é diferente. Então precisa ter uma equipe qualificada, treinada, né? E para isso o líder precisa estar qualificando bem as pessoas, colocando elas nos lugares certos, motivar, né?
mostrar para ela o que precisa ser feito e, junto disso, né, mostrar o caminho do sucesso. O treinamento, qualificação dessas pessoas faz toda a diferença dentro de uma fazenda para conseguir bater os resultados. Na parte de gestão, o líder, né, que está à frente de um projeto, né, precisa ter as metas específicas, né, de uma fazenda. Então, seja ela para o sistema produtivo que ela está atuando, se é na cria, se é na recria, no ciclo completo, recria e engorda. Tem que ter as metas específicas, fazer o gerenciamento desses indicadores, ver se está acontecendo o que é para acontecer e sempre antecipar, prevenir o resultado, né? Não esperar chegar ao final da safra para ver que tomou prejuízo. Então, ela tem que olhar semanalmente, mensalmente e trimestralmente esses indicadores. E o outro é a produção, sempre está intensificando, produzindo mais na mesma área, né? Sempre atento à nutrição, ao manejo de pasto, à genética, saúde e bem-estar animal, sustentabilidade também. Então o pecuarista, né, os 3 pontos que ele não pode falhar, ele tem que ter 1/3 do tempo dele ali no gerenciamento de equipe, gestão de pessoas, que é a gente, gestão dos indicadores e 1/3 do tempo também na produção, produzindo com margem, desembolso adequado, né, com saúde e bem-estar, e com isso são os pilares essenciais para uma fazenda de sucesso, para uma fazenda ser rentável e uma fazenda aí, né, tá na cabeceira aí das fazendas mais rentáveis do Brasil. Valeu, Rodrigo! E agora nós vamos viajar lá para o Amazonas, em Manaus. Produtores investem no cultivo dos microverdes, que são versões em miniatura de hortaliças, como o agrião e a beterraba. Pequenos no tamanho, mas super alimentos no valor nutricional, além de serem cultivados de forma controlada e sustentável. Vamos ver na reportagem da TV Encontro das Águas. Os microverdes, também conhecidos como mini superalimentos, são pequenas plantas que são colhidas logo após a germinação e vêm conquistando a mesa dos amantes da alimentação saudável, por concentrarem uma quantidade de nutrientes surpreendente. Esses, por exemplo, são microverdes de agrião. Eu já estou apaixonada. Os microverdes são basicamente uma versão em miniatura das hortaliças que conhecemos. Eles são ricos em nutrientes, vitaminas, minerais e antioxidantes. Concentram em suas pequenas folhas um verdadeiro tesouro nutricional. Eles são considerados superalimentos por conta de que ele contém vitamina C, então ele se torna um antioxidante. Ele também é excelente para a saúde dos nossos ossos. Ele também ele ajuda, na verdade, o controle do índice glicêmico. Ele também auxilia na prevenção do Alzheimer, isso é super interessante. Ajuda na baixa do colesterol e triglicerídeos. Um ponto muito importante sobre os microverdes é que eles são ricos em vitamina C. Eles são ricos em magnésio, em potássio. Eles também são ricos em vitamina K, mas pontuando a vitamina C, ele tem 20% de vitamina C. Isso é muito aproximado da vitamina C da laranja, do limão, das frutas cítricas. Então, por isso que ele tem uma atuação muito benéfica em relação ao envelhecimento precoce. Reconhecendo a crescente demanda por alimentos saudáveis e nutritivos, uma produtora de hortaliças do ramal do Brasileirinho, em Manaus, decidiu diversificar a oferta e explorar o potencial dos microverdes como uma fonte de renda sustentável e benéfica para a saúde. E a iniciativa deu super certo. Dona Francisca, então conte pra gente como foi para a senhora ter essa ideia ousada de começar a produzir os microverdes, porque é uma novidade, muita gente não conhece, né? Verdade, Michele, olha, nós temos um princípio aqui na Chácara Agroflora. Nós estamos sempre à procura de um produto novo que se diferencie do mercado geral. Há 1 ano e 2 meses atrás, antes disso, a gente já estava pesquisando e notou que nos Estados Unidos ele era muito utilizado. Então, começamos a pesquisar qual a maneira de produção, nós já tivemos tipos de substrato diferente,
Nós já vamos testar outros substratos, inclusive também, porque o microverde, hoje, como nós estamos entregando, ele está uma entrega que eu considero maravilhosa. A produção de microverdes em estufa exige cuidados específicos para garantir o desenvolvimento saudável das plantinhas, como nos mostra a Dona Francisca. Um dos fatores mais importantes é a gestão do ambiente dentro da estufa. Algumas ferramentas são essenciais nesse processo, como, por exemplo, o uso de sombrites reforçados, que são telas de sombreamento projetadas para filtrar a luz solar, e os aspersores utilizados para a irrigação das plantas, distribuindo a água de forma uniforme e controlada. Agora me diga, o custo que a senhora tem, o custo que vocês estão tendo na produção, vale a pena produzir para comercializar? Ele vale a pena para comercializar. A única dificuldade é você realmente implantar, ganhar o mercado, né? Introduzir um novo hábito. Elas nos mostram como os microverdes são entregues para a comercialização. Michele, querida, nós temos duas formas diferenciadas. Nós temos uma assim que a gente corta o produto todinho, porque tem freguês que já prefere receber todo cortado. Aqui é o que a gente chama de um mix, que ele tá de mostarda e agrião. Sim. Tá? Esse é a nossa embalagem grande, né? Aqui nós temos ela como nós preferimos entregar realmente no que seria para a turma do restaurante. Por quê? Porque ele vai ter maior conservação, mais opção, né, e ela vai durar mais. Ela sim, mesmo na refrigeração, ela vai... Aqui a gente chama murchar. Sim. Ela sofre um certo probleminha de murcha. Mas tem freguês que já quer assim, que ele não quer trabalho. Assim que é mais prático. Normalmente o que come assim. Nós entregamos esse mix, né? Aqui ela cortadinha novamente. Aí nós temos um mix de mostarda, prova aí conosco, a beterraba e aqui o amaranto. Gente, olha, são coisas lindas, maravilhosas. Esse aqui... É muito gostoso. Essa foi mais uma iniciativa de sucesso comandada por mulheres do nosso Amazonas. Parabéns e muita prosperidade para o sítio Agroflora. E o Planeta Campo de hoje fica por aqui. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio Infinity. SLC Agrícola.